Olá, participantes dessa conversa sobre literatura. É um prazer, de novo, estar aqui para conversar sobre esse assunto que nos apaixona. Vamos falar hoje sobre o livro ilustrado, que é uma criação compartilhada, porque, submetido a diferentes olhares, texto, imagem, projeto gráfico, vão tecendo tramas de sentido. Escritor e ilustrador são coautores, uma vez que a ilustração não é nem explicação, nem ornamento. Para conversar sobre a coautoria na produção do livro ilustrado, convidamos duas feras, a Silvana Tavano e o Daniel Condo, autores de Sonhos e Psil, publicados pela editora Salamandra. A Silvana é escritora com títulos publicados por várias editoras no Brasil e no exterior. E o Daniel é um artista gráfico e ilustrador com grandes parcerias na literatura para as crianças. Bem-vindos, Silvana, Daniel, para essa prosa. Bom dia, obrigada. Bem-vindos vocês também, Daniel. Mas é um prazer estar aqui. E já que você falou que eram duas feras, eu diria que são três, né? Que para nós dois aqui é um prazer enorme poder falar sobre o que a gente mais gosta, que é livro, literatura, com uma fera no assunto, que é você. Pronto. Bom prazer estar aqui. Bom dia, Sil, bom dia, mas para mim um prazer enorme estar aqui, poder dividir a nossa produção, né, e falar sobre os nossos livros aí com vocês. E, bom, vamos interessa então, né? Então vamos ao que interessa, como diz o Daniel, né? Vamos começar colocando em cena esses dois livros dessa parceria tão criativa, Os Sonhos e o Psil. Que tal mostrar, brincando com o título de um outro livro seu, Silvana, como começa Os Sonhos? Você pode ler um trecho para a gente? Posso, claro, com o maior prazer. Olha, já ficou escuro. Acho que o sonho vai começar. Calma, ainda não está acontecendo nada. Lá vem os carneirinhos. E aquele soninho gostoso. Mas para o soninho ser gostoso mesmo, precisa um silêncio, né? Precisa um silêncio, precisa um psil. E aí eu vou pedir para o Daniel ler como é que começa o psil. Você pode ler, Daniel? Sim, vou ler esse trechinho que é muito interessante, né? Fala baixo, o silêncio está quase dormindo. Que nada, ele só está pensando. Como você sabe? Pois eu aposto que isso é sono. Uma delícia esses começos. Quem acompanha a nossa conversa deve estar imaginando como é que terminam essas histórias, não é? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre as personagens desses livros. Sabemos que a personagem é uma categoria fundamental na narrativa, porque elas são as entidades que vivem a ação. Em geral, a personagem é construída ou segundo a descrição do narrador, ou de outros personagens, ou construída segundo ela mesma, ou ainda pelas suas ações. Queria ouvir vocês dois a respeito da criação das duas personagens que dialogam em cada livro, como também desse terceiro, que não é nem um pouco excluído, o sonho e o silêncio. Vamos lá, vocês topam responder essa, Silvana e Daniel? Vamos lá. Posso falar? Pode. Bom, então, tem uma história por trás, né? Porque acho que os livros, os personagens nascem antes, muito antes do livro, né? Na verdade, eu conheci o Daniel na Feira de Passo Fundo, que a gente apelidou de Feira de Passo Frio, porque fazia um frio aquele ano, um frio excepcional, e já é frio sempre, mas era muito frio. Então, lá em Passo Frio, nós viramos amigos de infância. Ficamos muito próximos, muito amigos, teve uma empatia muito grande de cara. E aí, a gente, trocando ideia, eu comentei com ele que eu tinha escrito um textinho, que eu não sabia muito bem o que era, mas que estava me cutucando, que era um monólogo
era alguém falando com o silêncio, querendo saber por que o silêncio estava tão quieto. E ele se interessou e falou: me manda esse monólogo. Aí eu mandei para ele no dia seguinte, esperando que meses iam se passar, que é o que acontece normalmente, porque os ilustradores são muito ocupados, né? E o Daniel, então, mais ainda, que é cheio de compromisso. E qual foi a minha surpresa quando, dias depois, eu abro o meu computador, tem lá uma imagem, já praticamente a primeira dupla do livro, né? O meu monólogo tinha virado um diálogo, né? Ele imaginou, quer dizer, o que eu tinha imaginado como um personagem que eu não sabia bem o que era, conversando com o silêncio, ele transformou nesses dois personagens que estão nos dois livros, conversando com o silêncio. Então, o monólogo virou diálogo e já estava ali posto a estrutura do livro mesmo, né? E aí eu refiz a partir do que ele elaborou, e o livro foi nascendo assim, né? Não foi isso, Daniel? Foi. Então, isso é interessante para ver como a edição visual e a parte textual se integram completamente na natureza de trabalho que eu faço com a Silvana, né? Então, existe realmente um diálogo muito grande entre o texto e a imagem e o texto, né? Por isso, assim, o ponto de partida é o texto, mas quando ele chega para mim, muitas vezes eu decomponho, assim, transformo um monólogo num diálogo, né? Outras vezes a Silvana dá uns pitacos e eu mudo a minha ilustração. Então, uma característica do nosso processo criativo é de ser intensamente amalgamado, assim vamos chamar, né? Para se tornar esse híbrido que a gente conhece, né? Que a imagem e o texto fazem parte de uma única obra, assim, né? Não é um texto ilustrado e não um texto para uma ilustração, né? Ele tem esse caráter híbrido que a gente tenta sempre transmitir para potencializar, inclusive, a mensagem do texto, né? Para que você possa fazer um percurso no livro de uma maneira assim mais orgânica e fluida, né? Gente, desculpa, os meus gatos querem participar de qualquer maneira, tá? Mas eu queria só acrescentar uma coisinha, posso, Márcia? Claro. É muito, infelizmente, quer dizer, eu tenho muita inveja de Lucy Iraquçuca enfim, uma série de autores, ilustradores, Odilon, que o próprio Daniel, né, que tem seus próprios livros, porque conseguem elaborar a história com as palavras e com as imagens e fazer tudo sozinho, dar cabo do negócio. Então, eu acho que está tudo numa cabeça só, fica muito redondo, né? Porque para o escritor que não ilustra, é complicado, porque nem sempre você consegue ter esse tipo de, de empatia intelectual, né? Uma que vai além da empatia de amigo, e a possibilidade, né, de trabalhar junto mesmo, né, de sentar junto e produzir, e criar junto. Então, normalmente, o texto vai inteiro já para um ilustrador que ilustra. Não que depois não possa ter um bate-volta, mas é bem diferente do que fazer junto, né? Então, eu devo dizer que, de todos os meus livros, os únicos dois em que aconteceu esse processo de autoria a quatro mãos mesmo, né? Não que os outros ilustradores não sejam autores, claro que não, tem ilustrações de livros que também ampliam demais a leitura, abrem o livro, me surpreendem muito positivamente, é bárbaro, mas é muito diferente fazer junto, porque aí o livro fica tão consistente, né? Então, eu acho que é um privilégio mesmo, né? A gente conseguir trabalhar junto assim. Só isso. Então, isso que você falou me abre para levantar mais uma questão, que acho que você deixa claro na sua resposta, Silvana, que é que normalmente não há o briefing dos escritores para os ilustradores, né? Os escritores contemporâneos já aprenderam que os ilustradores podem surpreender, narrar de outro jeito, até brincar com as palavras. Mas como você colocou, e o Daniel também, para nós, leitores, essa impressão dos sonhos e o psil parecerem tendo nascido juntos, né? Quase por obra de uma mágica, né? Claro que a gente sabe que não foi assim, vocês estão colocando um pouco esse processo, mas eu queria que vocês tentassem falar um pouco mais,
de detalhes mesmo dessa parceria, tanto do Psil como dos sonhos. Realmente você falou de nascer junto, e é isso mesmo, né? Nascer junto, né? Pode ser que a sementinha da fecundação tenha começado no texto, mas ela só foi totalmente fecundada, vamos dizer assim, quando o ilustrador chegou e transformou aquilo em imagens. Então, sim, o parto foi conjunto, né? E ao longo do processo, quer dizer, no primeiro momento, o Daniel me apresentou um diálogo, eu fiquei surpresa, porque eu achei muito melhor do que a minha ideia do monólogo, achei 1000 vezes melhor, mais interessante, porque dava para colocar mais coisas, né? Que aquele monólogo podia ficar um pouco monótono, né? Alguém perguntando para o silêncio por que ele estava quieto, se ele estava chateado, triste, cansado, emburrado, com raiva, magoado, enfim. E o diálogo trouxe esse ping-pong que ficou muito saboroso, né? E eu acho que os pequenos, não só os pequenos, também eles saboreiam muito isso, porque vai no ritmo do que a gente poderia, né, perguntar, pensar, olhando para alguém que está quieto, né? Tudo que você passa pela sua cabeça quando você vê alguém muito quieto, o que será que ele está pensando, né? E porque o silêncio grita, né? Ainda mais quando ele é né, consistente, assim, um silêncio pesado, né? Ele informa que está acontecendo alguma coisa por trás dele, né? Mas no processo, depois que eu entrei no diálogo dos personagens que o Daniel criou, teve em algumas duplas, por exemplo, eu tinha perguntado, nossa, ele agora ficou meio vermelho, será que isso é timidez? Não está escrito exatamente assim, mas a ideia era essa. E aí a gente tirou essa ideia do texto e ela foi para a imagem, porque aí o silêncio ficou vermelhinho. Né? Então, teve sempre esse vai e vem entre imagem e ilustração, porque tinha coisas que a ilustração colocava muito melhor do que o texto, né? E isso também ajuda a gente a fugir da questão da redundância, né? De não virar uma ilustração que está ali apenas ilustrativamente, né? Ela realmente complementa, informa, traz mais, amplia. Então, muitas vezes o meu texto ficou bem reduzido, porque a ilustração já estava dizendo tudo o que eu pretendia. Eu acho que essa coisa complementar, né, de texto e imagem, eu tive assim, muitas referências nesse sentido que me inspiraram a pensar o livro de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, se você pegar o trabalho do Bruno Munari, né, e de como que ele constrói uma narrativa num livro, você vê que ela não necessariamente segue o parâmetro como a gente conhece. Então, eu percebo que se a gente conseguisse integrar a imagem com o texto, ele ganharia muito mais força no sentido narrativo, né? Então, como a Silvana falou, assim, ele fica vermelhinho. Eu deixei só a bochechinha vermelha. Numa hora que o silêncio fica pesado, eu desenhei a página como que caindo do próprio livro, né? Ou seja, o peso estaria representado de uma maneira metonímica ali dentro do livro, né? Então, acho que trabalhando muito com essas figuras de linguagem, né, você consegue imprimir para o livro uma narrativa única, né, uma narrativa muito mais potencializada, como eu tinha dito, para que ele tenha mais alcance, né, para que ele seja mais compreendido também, não só na sua parte textual, como na parte como um objeto, assim, né. E acho que a gente tem muitas referências assim que nos ajudam a pensar. E a cada livro que eu faço, eu tento transmitir isso também de uma maneira assim intensa, mas principalmente essa parceria com a Silvana, que a gente conseguiu ter essa química, né, de fundir o texto e a imagem nesse objeto único, né, né, que é uma chamada, né, uma onomatopeia, né, e com esse livro a gente venceu o prêmio João de Barro, né, que eu acho que impactou muito os jurados nesse sentido, né, de apresentar uma narrativa original, assim, e agora desdobrando, né, Sil, a gente está fazendo os sonhos, né, fez os sonhos agora, e tem uma trilogia que daqui a pouco deve estar chegando aí para vocês acompanharem, né? Eu quero, posso mostrar
um exemplo muito claro disso que o Daniel colocou. Tem uma dupla dos sonhos que os personagens estão olhando para o sonho, tentando ver o que o sonho vai sonhar. Então, são sempre traços que o Daniel lida muito bem, que vão informando o que esses olhos estão vendo. Então, nessa dupla aqui, um deles fala, ai, gostoso mesmo, aquele sonho que a gente quer que dure para sempre. Ah, esse sonho é lindo, é tudo de bom, melhor até que chocolate. Aí, o Daniel me coloca, opa, o símbolo do infinito, né? Com esses olhos olhando. Ai, gente, desculpa. E o carneirinho lá em cima, que nos acompanha página a página. Então, é muito legal, né? Eu quase pulo de felicidade a cada dupla que ele apresenta, porque pode ser mais legal isso, mas né? Um sonho que dure para sempre é o infinito mesmo, né? Tudo que a gente quer é que a coisa não acabe nunca e vai e volta. Então, é aquele sonho do qual você não quer acordar. Então, em cada dupla, o trabalho dele é muito expressivo e muito forte, né? Com pouquíssimas linhas. Então, eu acho que ele tem essa... Agora eu vou jogar confete aqui no meu parceiro querido. Ele tem essa habilidade incrível de traduzir com muito pouco, minimalista, como ele disse do Munari, mas com muito pouco ele traduz muito, com uma coisa, uma imagem muito forte, né? Com signos, significantes muito fortes. A expectativa... Eu tô sem nenhum livro aqui, se eu estou no Uruguai, acabei não conseguindo trazer nenhum livro aqui comigo, até peço até para você apresentar mais uma página que você goste, assim, e leia, que eu posso comentar. Gosto de todas, aí também vai ficando, né? Eu gosto muito, assim... Eu também gosto de todas. Fala uma que você quer que eu mostre. Da capa, que eu acho que é interessante, você abrir o livro e ele tem um carneirinho, né? Que é o personagem que a gente escolheu para ser o nosso... que representaria o sonho, né? Porque o sonho tem a ver com contar carneirinhos, né? E quer coisa melhor para o sonho que um carneirinho sonolento na capa. Então, pode fechar, Sil, agora. E daí a gente coloca assim metade do livro no rosto, né? Que daí ele complementa você, né? Do outro lado, assim, entrando no rosto, entrando na metade, assim. Essa é brincadeira. Assim. Então, eu gosto muito da realização dessa capa, porque ela transmite todo o espírito do livro, que é te levar para o sonho, né? Então, assim, o Carneiro Sonolento é embarque comigo nesse sonho, né? Entre comigo nessa história. Então, essa é uma metáfora visual que a gente trouxe para a capa do livro e é um convite para a leitura e um convite para o sonho também, né? Posso falar mais uma coisa, Maria? Não. Claro, vai, Silvana. De onde vêm essas ideias? Eu acho interessante falar isso também, né? Que eu costumo contar nas aulas. O Psil, eu estava numa fila de padaria, da padaria aqui perto de casa, e tinha uma criança, uma menininha, que devia ter 6 anos, no máximo, 5, 6 anos. A mãe estava muito emburrada e a menininha puxava a mão dela. Mãe, o que você tem? Mãe, eu fiz alguma coisa? Mãe, você está chateada porque o papai foi viajar? Ela fazia uma pergunta atrás da outra, assim, e a mãe ia ficando cada vez mais emburrada, e eu estava adorando aquela conversa, né? E a mãe puxava a menina, tipo, fica quieta, e a menina foi ficando cada vez mais preocupada com aquele silêncio da mãe, devia ter aprontado alguma, né? E eu saí da padaria com aquilo na cabeça, cheguei em casa e escrevi esse pequeno monólogo, imaginando como para uma criança é angustiante, né? Ou desperta uma curiosidade saber o silêncio de um adulto, né? Entender por que ele está quieto, querer descobrir. Isso foi como nasceu esse monólogo que virou um diálogo, que é o Psil. E os sonhos, eu estava numa viagem muito maravilhosa, meu sonho, assim, um dos meus grandes sonhos era ir para a Grécia, né? E acabei indo agora, tem, sei lá, 6 anos, 5, né? 5 anos atrás, não sei, e eu estava esperando a balsa numa fila para ir de uma ilha para outra, e a balsa atrasou 2 horas, e tinha 2 italianinhos na frente, e eu sentei no chão com eles e ficamos conversando, quando eles descobriram que eu escrevia livros,
que eu contei, eles começaram a mostrar os livros que eles tinham na mochila e mostrar que esse aqui é de ciência, olha o que, olha, guarda a coisa lá com a Fá, lá com a bola, lá com a Villanova, e foi me mostrando, e eles sonhavam enquanto eles liam, né? Eles foram me contagiando com uma alegria, aqueles dois, né? E quando a balsa chegou, eu entrei na balsa para ir para outra ilha, eu estava invadida por uma alegria assim onírica e escrevi os sonhos, né? Então eu Olha, acho que é legal contar também o que vem antes do antes, né? Porque ele está falando aí do nosso terceiro livro, que é uma trilogia que desde o primeiro ele quer fazer. Eu falei, calma, tem que acontecer, né? Não é assim, não é cerebral, né? Vou ter que ter algum encontro que me traga o personagem do terceiro livro. Né? Mas já vai ter. teve, Silvana? É, Já eu acho teve esse que encontro? eu acho que sim, né? Mas eu acho que sim, vamos ver. Segredo, pessoal. Olha bem que eu tentei fazer ela falar. Vamos seguir, então, aqui a nossa prosa, que está uma delícia. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas sempre que tem um lançamento novo da Salamandra, da Moderna, destinado para as crianças, a editora encomenda a uma família um depoimento de leitura. O que aconteceu quando os pais leram aquele livro para a criança? E eu vou ler para vocês 2 trechos dos depoimentos referentes tanto aos sonhos como ao psil. Então, eu vou começar com os sonhos. O depoimento é do Pedro Felício, que é pai do Miguel e da Helena, e ele estava lendo o livro para os dois ao mesmo tempo. Então, ele diz assim: comecei a ler sonhos para meus filhos, mas a minha mais nova interrompeu. Pai, você esqueceu de ler a dedicação. A dedicatória, ela queria dizer. Voltou para a página de abertura, mas não achou o que procurava. Apanhou o livro nas mãos e o folheou até encontrar o que queria. A citação de Calderón de la Barca que ela tinha visto assim que abri e folheei o livro antes de começarmos a ler. Eu disse que aquele texto estava no fim. Portanto, leríamos após ler o livro todo. Ela concordou. O irmão também, a qual ainda alertou que poderia ser um spoiler. Então, apontando o dedo indicador para cada palavra que eu lia, porque me acostumei a fazer isso, a citação ao final do livro dentro do carneirinho. E ele leu: pois toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Li o nome do dramaturgo espanhol e, após um breve silêncio, o mais velho concluiu: acho que eles eram os olhos de alguém dormindo que estava sonhando com ele mesmo. A pequena não entendeu. Mas ele tratou de explicar. Eu te disse, Lelê, que aquela coisinha no final era spoiler. Tudo que acontece na vida é sonho. Então, já dá para saber que tudo que acontece nesse livro é sonho. Até quando a gente acorda, é um sonho dentro de um sonho. Por isso, ele Gente, falou sonhos, sonhos são. E saiu da sala triunfante. não, maravilhoso, né? Tudo que a gente sonha tem um leitor desses na vida. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa de mediação nenhuma, né? Que Ele incrível, entendeu né? tudo. Incrível, incrível, incrível. Agora, eu vou ler um trecho do depoimento da Maria Fernanda, além do psil, para Dandara. E aí, lá vai ele. De início, pensei que Dandara estranharia as ilustrações, mas fui surpreendida. Psil tem o grande mérito de celebrar uma união perfeita entre o texto e as imagens. Elas falam. E Dandara leu-as com muita satisfação. Refletiu se o silêncio é preto ou se podia também ser branco, concluindo que o colorido é mesmo muito falante. Viu nos rostos pontiagudos parte dos seus sentimentos.
deitou com eles na rede e animou-se a falar. Conversamos sobre os sentimentos que tocam o silêncio, sobre o silêncio que é gostoso e o que é ruim. Pediu carinho na barriga e dormiu. Ai, gente. É incrível Eu quero esses leitores para mim para sempre. Como é que é, Silvana? Eu quero esses leitores para mim para sempre. Nossa, que lindo, né? Ah, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu Agora, eu queria acho que o perguntar Daniel... para vocês... Não, o que eu queria perguntar para vocês, desculpa te cortar, Silvana, Não. é se vocês têm elementos dessa recepção dos livros de vocês, desses dois. E aí, o que você queria falar para o Daniel? Não, para ele falar por que ele optou pelo preto, que eu achei interessante. Eu adorei que ela falou que o colorido é barulhento, né? Isso é uma leitura tão sinérgica mesmo, né? Sinestésica, maravilhoso ela sacar isso. Mas por que é preto? O Daniel partiu de uma ideia também muito interessante, acho que era legal ele falar. A cor que eu escolhi para o silêncio foi o preto, né? Porque para mim o preto ele é ausência, né? Então, ausência de cor, né? Dependendo de qual escala cromática a gente vai falando, mas a gente entende o preto como uma ausência de luz e seria uma ausência de som também. Então, eu quis buscar essa metáfora também para representar o silêncio, né? Como uma ausência de som. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tentou sintetizar o silêncio inteiro dialogando com a gente através dessa cor preta, né? E as figuras em amarelo seria justamente a intervenção que um diálogo tem com um personagem tem com o outro dentro dessa escuridão, né? Desse silêncio. Então é o diálogo dentro do silêncio, né? Acho que eu entendo dessa maneira o livro. E o azul dos sonhos, Daniel? E o azul, né, é outra sensação, né, que quando você dorme, você se eleva, né, você vai para o céu, assim, você vai para uma dimensão onírica. E para mim, nesse caso, o sonho tem uma coloração azul, né, obviamente é multicolorido, mas você se transporta para algum lugar que é tudo azul, né, que tudo pode acontecer. Então, a gente usou o preto para o silêncio, o azul para o sonho, né? E os dois livros ali, né? E que cor a gente vai usar para a trilogia, né? Para o terceiro, né? Assim, ainda estamos. Eu penso em vermelho, mas ainda eu não posso me meter na escala cromática, isso é assunto dele, né? Mas a ideia que me vem é um vermelho. Vamos ver. Vamos ver. Poxa vida, esses dois são duros na queda, não entregam o que vai ser nesse terceiro, que a gente já está assim doida para ler. A gente ainda não sabe. Gente, que delícia de conversa e que gostoso poder ser testemunha dessa parceria tão criativa que vocês dois estabeleceram nesses dois livros. Infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria muito, muito agradecer a gentileza de vocês de dividirem comigo e com quem acompanha as nossas conversas essa produção, esses bastidores desses dois livros tão encantadores. Muito, muito obrigada. Obrigada, Mazé. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque a gente, além do baita respeito que eu tenho por você, que para mim você é uma autoridade máxima em literatura infantil, então é um privilégio poder falar com você. É verdade, você sabe que é verdade, não estou jogando confete, não. E eu adoro quando a gente pode fazer o silêncio voltar a fazer barulho, né? A gente quer que ele continue fazendo barulho por muito tempo, que o encantador dos livros infantis é que as crianças continuam nascendo todos os anos e os livros vão renascendo com elas, né? E os sonhos também, como ele saiu logo naquele momento da pandemia, eu falei, gente, mais do que nunca a gente precisa sonhar, né?
fiquei muito contente, apesar de ser um período difícil, porque eu acho que é isso, a gente precisa sonhar sempre, né? E as crianças não podem perder, porque o mundo está muito difícil, né? Então, a gente tem que sonhar de alguma forma. A literatura ajuda, mas muito obrigada, foi uma delícia conversar aqui com vocês. Eu fico muito grato assim, pelo espaço. Acho que o teu trabalho é importantíssimo no sentido de cobrir processos e bastidores, assim, porque eu acho que para muitos leitores, né, o livro aparece pronto na livraria, né? E esse processo que você, esse projeto que você desenvolve tão bem, eu acho que estimula os leitores a ver que o livro não acontece magicamente, né? Ele nasce de um processo muito árduo de trabalho, de diálogo, de coletivo, né? Que é tão importante a gente saber que um livro ele é feito coletivamente, né? Ou seja, temos eu e a Silvana, os autores, mas tem realmente assim grande parte de uma equipe editorial que está editando, que está coordenando, que está verificando se o preto é preto mesmo ou se ele imprimiu bem, né? Então, eu acho muito importante esse teu trabalho, mas é de apresentar o livro do outro lado do balcão, assim como se diz, né? E ver que ele tem um processo, eu acho que isso é muito importante, assim, para estimular até novos escritores, ilustradores, artistas gráficos, né? De ver, olha só que interessante como é que esses dois fizeram esse livro, né? Principalmente literatura infantil ilustrada, né? Que acho que é um processo tão bonito assim no nosso caso, né, Sil, mas um processo tão legal de construir e, na verdade, compartilhamento de repertórios assim, né, textuais, é, de imagem, enfim, a gente fica muito feliz de ter esse espaço e de ter uma pessoa como você que está mapeando isso, que é um trabalho importantíssimo e memorialista também, né? Então, muito obrigado aí e que estimule novos leitores também, né? Obrigada, gente. Muito obrigada por essas palavras tão importantes para a gente seguir na jornada. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Até. Tchau, tchau.